Clarice, estamos muito falando desse ponto de vista não sou obrigado, é tão interessante que são tantos caminhos, né? Com a Beth a gente angolou muito esse lado da criança, mas eu já vou chamar também a Maiara, Calil, que é psicóloga e business partner da Orofino Saúde Mental, porque no trabalho, será que dá pra gente dizer não sou obrigada? Depois desse contexto de assédio, né, eu acho que a gente só tem que dizer não, né? Não sou obrigada. Maiara já está conosco, seja muito bem-vinda. Que alegria tê-la aqui, bom dia. Maiara, você está me ouvindo bem? Ouço sim. Maravilha. Maiara, eu consegui tocar um pouquinho aqui com a Clarice, só para adiantar o tema, porque por causa do meu tempo mesmo no programa. E aí eu quero muito que você nos ajude para falar muito sobre esse perfil do colaborador. Ele interfere demais muito no que ele considera como uma obrigação sua? No que eu estou querendo dizer. Então, se a gente está aqui numa relação, digamos, igual, tá? Você ocupa o mesmo, está na mesma linha, tá? Você não é minha diretora nem minha chefe. Como é que a gente pode dividir isso, duelar isso e entender o que é obrigação tua, o que é obrigação minha, sem ficar pesado? E até o limite da gente dizer aqui, olha, eu não sou obrigada a ficar até mais tarde porque você fica. Eu não sou obrigada a ir na reunião, no happy hour, porque você vai. Eu não sou obrigada a que você fale comigo desse jeito, porque você acha que é legal. É isso que eu estou querendo dizer, esses limites de quem trabalha na mesma linha hierárquica, tá bom? Porque isso também gera muito conflito dentro do mercado de trabalho, né? E aí? Com certeza. O ponto principal é a gente analisar o contexto, analisar a história, como vocês trouxeram aí nas conversas anteriores. Então, de fato, a gente trazer a nossa transparência, a nossa sinceridade, nossa assertividade é muito importante, né? Mas a gentileza também é bem importante. Então, como que a gente também faz os combinados, assim como a gente faz na relação parental, entre pais e filhos, como que a gente faz esses combinados também no ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala do ambiente corporativo, a gente fala de um ambiente que tem uma cultura, que tem um contexto, que tem valores a serem seguidos. E, sem dúvida, a colaboração é um valor presente na maioria das empresas, né? Então, como que às vezes um colega te pede algo que não é tua obrigação e é o seu par ali, é a pessoa que está do seu lado, e o quanto que a gente ultrapassa essa linha de entender se faz sentido naquele momento eu cuidar do outro, eu ajudar, ou se faz sentido eu cuidar de mim e colocar também os meus limites, né? Fato. E pensando nesse processo, também tem uma questão que eu queria muito trazer para vocês, que é o quanto que a gente também transforma o nosso mindset, né? O quanto que a gente transforma a forma de pensar da gente. Às vezes parece que aquela pessoa que é seu par te deu uma atividade que não é sua obrigação e que você vai fazer simplesmente para ajudar essa pessoa. Mas será que nessa atividade que você vai executar, que não é sua atividade padrão do dia a dia, você também não ganha uma oportunidade de se desenvolver, de olhar de um olhar diferente, de se colocar no lugar que talvez você não tivesse a oportunidade de estar tão rápido? Então, também queria trazer esse olhar para a gente do diferente, do novo, que nem sempre, quando a gente aceita algo que a gente não é obrigado, é simplesmente submissão, ou é a gente, né, estar numa relação que é uma relação tóxica ou algo do tipo. Fato. Muitas vezes a gente aceita algo que a gente não é obrigado, porque também pode ser uma oportunidade, pode transformar a nossa vida, a forma como a gente olha. Às vezes a gente critica o outro, fala, nossa, mas quanto tempo para executar essa tarefa? Nossa, como ele demora para me responder? E se você for lá e tentar no lugar dele executar a tarefa? Será que você não vai ter uma visão diferente? Será que você não vai, né, internamente ficar menos ansioso, menos angustiado quando você passa por uma situação com esse colega? Então, tem aqui uma linha muito tênue, né, entre a gente falar não sou obrigada simplesmente para não estar numa relação de submissão ou numa relação em que você coloca a tua pele em risco, né, mas também do quanto que a gente tem de oportunidade em fazer algo que talvez não fosse a nossa obrigação principal, a nossa atividade principal, né? Então, eu queria também trazer esse contexto. Não, muito Mas, bom. sobretudo, como a gente falou da relação parental, fazer bons combinados, estabelecer uma relação de confiança, seja com quem for, é o princípio básico para a gente ter saúde mental. Agora, vamos falar um pouco do gestor nessa questão do obrigado, né? Muitas vezes o gestor vai distribuir as atividades e
tudo muda dependendo da forma como ele coloca? Então, assim, se ele chegar a reunir lá o time e dizer assim, olha, vocês têm que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Agora, se ele vai, conta uma história, envolve, né, traz o grupo para ele, é diferente do que ir por essa linha, em linha de sou obrigado, porque eu tenho que trazer o resultado? A gente está hoje sendo cada vez mais também exigente com relação a isso, né, para que se olhe para as nossas necessidades também pessoais dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu precisar me afastar, se eu precisar ter as minhas ausências, desde que eu entregue o combinado, né? Então, eu queria muito entender se muito da posição do líder faz o resultado do time sem ter essa questão tão explícita do que você é obrigada a. Perfeito, faz toda a diferença a posição do líder. Porque hoje a gente não se relaciona mais porque a gente é obrigado a nada, né? Verdade. A gente se relaciona através do propósito. Então, assim como a gente explica para as crianças por que elas têm de escovar os dentes, a gente também precisa explicar para as pessoas por que eles têm de fazer uma planilha, por que eles têm de mandar um relatório, por que tem que ser dentro do prazo. Então, a forma como o líder vai conduzir faz toda a diferença. Porque aquela atividade que ele vai planejar, que ele vai direcionar, que ele vai delegar, ela precisa ter propósito, tem que ter objetivo, tem que ter conexão. A pessoa precisa entender o que ela faz para contribuir com o todo. Então, aqui fica a dica tanto para os líderes, né? Aquela velha história de faça porque eu estou mandando, faça porque tem que fazer, ela não funciona mais. E também para as pessoas, porque nós temos condições aqui de sermos protagonistas. Se você receber uma atividade que você não concorda, que você não entende, que você faria só porque você se sente obrigada, se transforme, mude. Seja a pessoa que pergunta, mas me conta um pouco mais, qual que é o objetivo dessa atividade que a gente vai fazer? E aí a gente entra naquela questão crítica que também vocês trouxeram nos papos anteriores, que é o quanto que a gente é questionador e o quanto que a gente, através desse questionamento, a gente é capaz de transformar os ambientes que a gente está. Exato. Né? Então, pergunte qual que é o sentido, qual que é o objetivo, como você poderia fazer melhor, dê ideias, dê sugestões e não simplesmente receba a atividade e execute, porque a gente já saiu desse modelo de trabalho, que é um modelo de manufatura, que é um modelo operacional simplesmente. Ainda que a gente execute tarefas que são ditas como operacionais, a gente sempre tem o poder de transformar a partir do entendimento daquela atividade e de como a gente poderia fazer melhor ou diferente. Maravilhoso. Maiara, eu quero muito agradecer pela sua contribuição no programa de hoje, viu? É sempre bom ter você por aqui. Volte mais. Muito obrigada, é um prazer representar a Ouro Fino. E quem ainda não nos segue nas redes sociais, por gentileza, siga a Ouro Fino Saúde Animal no LinkedIn, que lá a gente posta várias dicas bacanas, inclusive tem um podcast que a gente fez na semana passada falando sobre mentalidade aberta, mentalidade de crescimento. Tem muito a ver com o tema de hoje, no Alto Astral. Obrigada, viu? Beijo para você, uma ótima terça-feira.